Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tira o Código comigo e hoje vamos falar sobre o cruzamento de veículos. É isso mesmo. Vamos começar por definir o que é o cruzamento de veículos. Bem, o cruzamento de veículos nada mais é do que dois veículos passarem na mesma faixa de rodagem um pelo outro, mas em sentidos opostos. E é isto que é o cruzamento de veículos. Hoje, neste vídeo, vamos ver várias coisas sobre o cruzamento de veículos. Vamos ver sobre pontos de atenção no cruzamento dos veículos, pontos de atenção quando a via está obstruída e, por último, uma hierarquização entre os veículos no que toca a quem cede a passagem a quem, no caso das distâncias serem as mesmas. Vamos a isso? Então, nós já vimos o que é cruzamento de veículos. Vamos agora ver os nossos pontos de atenção quando se dá o cruzamento dos veículos. Os nossos pontos de atenção são 4. O primeiro é que nós devemos manter uma distância lateral suficiente. E este é óbvio. Nós não nos podemos aproximar muito do eixo da faixa de rodagem enquanto estamos cruzados com outro veículo. É uma questão de segurança. O segundo ponto diz respeito a quando nós passamos por veículos de grandes dimensões. Quando isto acontece, nós devemos de manter a nossa direção firme por causa das oscilações que às vezes há, por exemplo, com o vento, e é importante então segurar bem no volante. Devemos ainda moderar a velocidade, que é o nosso terceiro ponto de atenção, e por último, usar as luzes de cruzamento durante a noite. Já tínhamos falado desta regra no vídeo das luzes à frente, porém volto a reforçar que quando nos cruzamos com um veículo à noite temos que usar as luzes de cruzamento em substituição dos máximos ou luzes de estrada. Tudo muito bem, falámos da faixa de rodagem e do cruzamento de dois veículos na faixa de rodagem. Mas o que é que acontece se a faixa de rodagem estiver obstruída? Bem, se a faixa de rodagem estiver, neste caso, parcialmente obstruída, ou até se não houver espaço suficiente para os veículos passarem, devemos ter atenção a alguns pontos. Então, quais é que são estes pontos? Bem, no primeiro caso em que a faixa está obstruída, vai ceder a passagem quem tiver de utilizar a parte esquerda para contornar o objeto. E nos casos em que a faixa é muito estreita ou até está obstruída de ambos os lados, cede a passagem quem chega depois ao troço. Mas imaginem que nós temos a necessidade de utilizar a manobra de marcha atrás. Neste caso, cede a passagem quem estiver mais próximo do ponto de cruzamento dos dois veículos, realizando então a manobra de marcha atrás. Mas e se as distâncias forem idênticas? Se nós tivermos um ponto de cruzamento em que os automóveis estão à mesma distância dele, quem é que vai ceder a passagem a quem? Bem, neste caso nós temos outra vez uma hierarquização dos veículos, em que certos veículos devem ceder a passagem a outros veículos. E ela funciona da seguinte forma. Um ligeiro deve ceder a passagem a um pesado. Ou seja, se eles estiverem à mesma distância do ponto de cruzamento, o ligeiro cede a passagem, recua para que o pesado passe. No caso de termos um pesado de mercadorias, ele deve recuar para que um pesado de passageiros passe. E no caso de nós termos qualquer veículo, deve recuar, qualquer que seja, desde que seja um pesado de passageiros, um pesado de mercadorias, um ligeiro de mercadorias, um ligeiro de passageiros, deve ceder perante um conjunto de veículos, que é o tal trator e o seu reboque, ou conjunto de reboques, ou até semi-reboque. E assim podemos obter as regras para o cruzamento de veículos. Mas resta-nos ainda falar de dois tipos de veículos menos comuns, que são os veículos prioritários, aqueles que transitam em missão de urgência de socorro, e são os veículos de grandes dimensões. Vamos ver primeiro os veículos prioritários. É simples a regra quanto a eles. Eles simplesmente têm prioridade e nós devemos ceder-lhes a passagem. Falamos de ambulâncias, carros dos bombeiros, carros da PSP.
E quanto aos veículos de grandes dimensões? Bem, os veículos de grandes dimensões são denominados pelos aqueles cujo seu trator supera em comprimento 2 metros e o seu reboque, conjunto de reboques ou semi-reboque, meça em comprimento mais de 8 metros. Isto é considerado um veículo de grandes dimensões. E quais é que são as indicações que temos em relação ao cruzamento de veículos no caso de nos depararmos com um veículo de grandes dimensões? Neste caso, é o próprio veículo de grandes dimensões que deve parar, abrandar ou até mesmo parar para nos facilitar a passagem. Não posso deixar de enumerar a existência de sinais, estes dois no caso, que se nos indicam a informação e a obrigação de ceder a passagem ou não. No caso, os sinais, a sinalização vertical vai ser superior a estas regras que eu acabei de enumerar. Vamos agora passar para a regra da aula. A regra da aula é uma regra que eu coloco aqui para vocês, no fim de vos ajudar a estarem mais familiarizados com o exame de código. Porquanto eu vejo algumas repetições no exame no que toca a certas palavras. Eu já fiz aqui um vídeo no canal sobre 10 palavras muito importantes para o exame de código, mas trago-vos aqui hoje uma palavra que é a palavra instável. A palavra instável é um adjetivo que é associado aos veículos de duas rodas, sejam motas ou velocípedes com ou sem motor, e o facto de eles terem duas rodas faz com que a trajetória deles seja imprevisível e eles sejam instáveis. Portanto, se aparecer-vos alguma pergunta de exame a dizer devo ter atenção aqui quando circulo atrás deste veículo e aparecer um veículo de duas rodas, se tiver alguma resposta com instável ou trajetória imprevisível, é essa a resposta. E enfim, acabamos o nosso vídeo sobre o cruzamento de veículos, que também é uma parte da cedência de passagem. Deixem algumas dúvidas que tenham nos comentários, que eu vou ter todo o prazer em responder. Deixem like e compartilhem para aquele amigo que está a tirar o exame de código.